Beleza, vamos embora, vamos continuar aqui a parte de operações financeiras. O que mais que você precisa saber? Isso aqui é uma pegadinha que aparece em prova direto, tá? Quando você tem operações com cheque, se você está pagando com cheque, esse pagamento com cheque, ele sai do banco. Beleza? Você tem lá no banco, emitiu um cheque, vai sair direto do banco. Agora, quando você recebe algo em cheque, esse cheque ele não vai direto para o banco. Geralmente ele vai entrar na conta caixa. E só posteriormente, quando você depositar esse cheque, é que ele vai para o banco. Portanto, operações com cheque funciona. Isso aqui é um esquema que não tem aparecido tanto no CESP, mas você tem que saber para a sua prova, tá? Cheque. O pagamento sai direto do banco, o recebimento primeiro passa pela conta caixa. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os empréstimos, juros a transcorrer, etc. O que você precisa saber? Empréstimo. A contabilização dos empréstimos, ela vai se dar, geralmente, quando a empresa recebe o recurso. Ela vai se dar, geralmente, quando a empresa recebe os recursos. Tá? Se os recursos eles forem recebidos aí de forma parcelada, você vai lançar isso paulatinamente, gradativamente, de acordo com cada parcela que você foi recebendo. Como eu disse a vocês, tá? Como eu disse a vocês, sempre que você conhecer o valor dos encargos, se os encargos eles são conhecidos, você não vai lançar isso direto como despesa financeira. Você lança como encargo a transcorrer, que é uma conta retificadora do passivo, e apropria, ou seja, apropriar é lançar como despesa na DRE, de acordo com o quê? Regime de competência. Ou seja, ao longo do tempo. Sempre que, tá? Sempre que a questão, se a questão não falar absolutamente nada para você, a questão não falou. Se a questão for silente, se ela não falar absolutamente nada, você presume juros simples ou juros compostos? O que você acha que acontece no nosso sistema aqui no Brasil? Juros simples ou compostos? Obviamente, juros compostos. Além disso, em contabilização de operações financeiras, você vai utilizar, sempre que possível, a taxa efetiva e não a taxa nominal. Isso é uma coisa que você pode aprender para a vida, tá? Quando eu era lá meu estudante, quando eu estava lá ferradão de grana, geralmente eu vivia lá, tinha vários empréstimos consignados, inclusive lá quando eu tinha 18 anos, ferrado, não tinha grana nem para nada, né? Graças a Deus, hoje em dia eu não tenho mais dívida, mas quando eu tinha que fazer lá empréstimo consignado, você vai falar 1% ao mês. Isso é o que está lá no nominal. Só que você vê o custo efetivo total, tem milhares de coisas. Portanto, sempre que você for fazer uma operação financeira, você tem que procurar o custo efetivo total. Porque existem uma série de taxas, um monte de coisa ali, que às vezes são até maior do que a taxa nominal. Por isso, na contabilidade, você procura sempre o custo
efetivo total, tá? Que é a taxa efetiva e não a taxa nominal. Taxa nominal muitas vezes é só aquela que aparece ali, mas em contabilidade você costuma utilizar a taxa efetiva, que inclui uma diversidade de coisas, tá? Fica a dica aí pra galera, inclusive, beleza? Não sei se você já sabia essa diferença, né? Então é o custo efetivo total. Às vezes em contrato você vai achar lá CET, né? CET, custo efetivo total, beleza? Importante isso aqui, sempre. Por que eu estou falando isso? Porque cai em prova, já caiu no CESP. Eu não fico aqui de ladainha, tá? É só o que cai em prova. Taxa efetiva e não a taxa nominal. Além disso, você precisa saber que a expressão, olha só, a expressão encargos a transcorrer ela é uma expressão mais ampla do que juros. Por quê? Justamente porque eu disse aqui a vocês. Os juros, às vezes, é só uma taxa nominal ali. Agora, quando a gente está falando de encargos financeiros, tem um pronunciamento que trata especificamente desse assunto, que é o CPC 08. O CPC 08 trata só de custo de transação. E lá tem essa definição, e vejam que no edital de vocês tem lá pronunciamentos contábeis. E pronunciamentos contábeis caem justamente dessa forma que eu estou falando aqui para vocês. Você não precisa saber tudo de todos os CPCs. Você tem que conhecer essas pequenas minúcias. E lá no CPC 08 fala que o encargo financeiro ele é uma expressão que inclui não somente, tá? CESP gosta disso, não somente os juros que está ali, mas inclui os juros, inclui algumas taxas, inclui alguns custos que você tem ali para amortizar, entre outras coisas. Por isso, a expressão encargos financeiros ela é mais ampla do que a expressão juros. Fiquem de olho porque isso é importante, tá? Além disso, tem mais um ponto que eu gostaria de narrar aqui para vocês, que eu acho que assim, esse ponto está lá no CPC 20, é um ponto que vai um pouquinho além, mas o seguro morreu de velho, já que a gente está falando aqui dessa parte de juros, eu vou deixar isso aqui claro para vocês. O que acontece? Eu falei para vocês o seguinte, que sempre que você tem uma operação, por exemplo, você fez um empréstimo, vamos colocar o exemplo que caiu na prova da Polícia Federal. Você fez um empréstimo no valor de 100, o banco ele descontou 3, ou seja, entrou 97 na sua empresa. O que você vai fazer? Você vai abrir aqui conta bancos 97. Vamos colocar que foi um empréstimo, não foi duplicado. Empréstimo a pagar 100. Encargos a transcorrer 3. Beleza? Todos lembram disso aqui? Empréstimo a pagar passivo, encargo a transcorrer, retificadora do passivo. Aí, conforme o tempo foi passando, se você lembra da questão que é lá na Polícia Federal, você vai lançando isso aqui conforme o tempo, como que esses 3, depois que passarem os 60 dias daquela primeira questão que a gente resolveu na nossa aula, de desconto de duplicata, você vai lançar isso como uma despesa financeira. Lembra? Lembra sim ou não? Então você vai baixar aqui de encargo a transcorrer e vai lançar como despesa financeira. Portanto, os juros eles são lançados como despesa financeira. Essa é a regra absoluta.
Só que existe um pronunciamento contábil que é o chamado CPC 20. Olha o detalhe aqui que isso aqui eu não sei se é ir demais para a prova de vocês, mas não custa saber. CPC 20. O CPC 20, ele trata dos ativos qualificáveis. O que é um ativo qualificável na contabilidade? Ou Qualify Assets, né? Traduzindo aí para o nosso bom e velho inglês, estilo Joel, tá? O que são os Qualify Assets? Né? São os ativos qualificáveis, que são aqueles ativos que demoram um tempo substancial para ficar pronto. Por exemplo, pontes, navios, aviões, entre outros. Quando a empresa faz empréstimos para construir os seus ativos qualificáveis, o valor da despesa financeira relativa aos ativos qualificáveis não é incluso, não vai para a DRE. Mas sim, tá? Esse valor desses juros, no caso dos ativos qualificáveis, é lançado como custo do ativo. Portanto, as despesas financeiras, no caso de ativos qualificáveis, que são esses ativos que demoram mais tempo para ficar pronto, elas não são lançadas como despesa na DRE, mas sim como custo no ativo. Portanto, ficam classificadas essas despesas financeiras no ativo. Isso é uma exceção. Portanto, se a questão falar o seguinte, as despesas financeiras serão sempre classificadas como despesa na demonstração do resultado do exercício, isso está errado, porque nós temos essa exceção para os ativos qualificáveis. Nesse caso, o valor desses juros ele não vai para a DRE, mas sim vai ser lançado como um custo do ativo, tá? Dentro do próprio ativo. Então, por exemplo, vamos supor que você está construindo lá um avião. Você vai ter uma conta aqui, ativo em construção. Aí beleza, você teve juros aí de 20. Você vai lançar aqui, você já tem vários gastos aqui e você vai somar esses 20 aqui. E a contrapartida desses 20 vai ser aqui em empréstimos a pagar, né? No valor de 20. Normalmente você lançaria isso na DRE, esses 20 como uma despesa. Só que quando nós estamos falando dos ativos qualificáveis, que são esses ativos que demoram um tempo substancial para ficar pronto, aí você vai lançar isso como custo do ativo, tá? Esse é um detalhe aí que, ó, separa os homens dos meninos. Pouca gente sabe disso, pouca gente fala desse CPC, mas o CESP já cobrou isso em questão, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco até uma questão que trata sobre isso. E vamos embora, vamos ver o que a gente precisa saber aqui para a nossa prova. Questão 8. Questão 8 que diz o seguinte. Classificadas no passivo não circulante, as seguintes contas compõem os empréstimos e financiamentos. Empréstimos e financiamentos a longo prazo, credores por financiamentos, descontos de duplicatas, títulos a pagar, custos a amortizar, encargos financeiros a transcorrer, juros a pagar de empréstimo e financiamentos. Então vejam, está falando que essas contas elas são todas classificadas no passivo não circulante. Pessoal, isso pode ser afirmado? Você pode dizer que duplicata descontada, alguém perguntou isso na aula, eu falei, ó, duplicata descontada geralmente é quando você precisa de uma operação de curto prazo ali. Título a pagar é um empréstimo ou é uma coisa que você comprou e tem que pagar, geralmente? É uma coisa que você comprou e tem que pagar. Então, não necessariamente. Primeiro ponto para resolver essa questão é perceber que não necessariamente isso vai ficar classificado no passivo não circulante.
Isso só vai ficar classificado no passivo não circulante se for algo de longo prazo. E mesmo assim, não necessariamente, por exemplo, título a pagar, como eu já exemplifiquei aqui para vocês, geralmente não é algo relativo a um empréstimo. Custo título a pagar é uma compra que você fez de alguma coisa e você tem que pagar aquilo ali. Portanto, o item errado. Tá? Questão 9. A conta despesa financeira a vencer, decorrente de empréstimo e financiamento contraído com correção pós-fixada, registra uma despesa a ser levada para o resultado do exercício do ano em que a empresa contraiu a dívida. Então vamos lá. Conta despesa financeira a vencer, você pode colocar aqui como sinônimo, nesse caso, um sinônimo entre aspas, de encargo financeiro a transcorrer. E aí eu te pergunto, isso vai ser lançado na DRE como despesa no ano que a empresa contraiu a dívida ou conforme o prazo do empréstimo ao longo do regime de competência? Ora, conforme o prazo do empréstimo ao longo do regime de competência. Portanto, item errado. Errado, beleza? Questão 10. Em um modelo de plano de contas, a conta encargos financeiros a transcorrer, de natureza devedora, é retificadora de empréstimos e financiamentos, tanto no passivo circulante como no passivo não circulante. E aí, responda para mim, item certo ou errado a questão 10? Ora, é o que eu falei para vocês, exatamente isso. A conta encargos financeiros a transcorrer, ela é retificadora do passivo. Como as contas normais do passivo têm natureza credora, a conta encargos a transcorrer, ela tem natureza o quê? Devedora, beleza? Conta normal do passivo, natureza credora, contas retificadoras, natureza devedora. Já disse a vocês que encargos a transcorrer é uma conta retificadora, beleza? Questão 11. Se determinada empresa assina um contrato de operação de crédito para pagamento em 36 parcelas, parte das obrigações desse contrato constará do exigível de curto prazo e outra parte do de longo prazo, mas o empréstimo não integrará o patrimônio da empresa. E aí, o que vocês acham? Essa questão 11, ela está o quê? Errada. Por que esse item está errado? Porque, vejam, parte vai ficar no curto prazo, parte no longo prazo. Correto. Curto prazo, 12 meses, 24 meses ali, né, que falta para os 36, longo prazo. Mas isso vai integrar o patrimônio da empresa? Vai. Por quê? Qual que é o conceito de patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações da entidade. Nessa hipótese, portanto, como você está contraindo uma dívida, isso vai fazer parte, sim, do patrimônio da empresa. Porque, lembrando, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da companhia. Questão 12. Um distribuidor de bebidas obteve um empréstimo bancário para liquidação em 120 dias e os juros foram descontados pelo banco no momento da liberação dos recursos. Nessa situação, essa concessão de empréstimo deve ser registrada uma partida contábil de terceira forma, utilizando-se contas patrimoniais e contas de resultado. E aí, galera, vamos lá. Imagine aí que esse distribuidor de bebidas fez um empréstimo de 1.000 e você descontou 100 no momento ali da liberação dos recursos. Beleza? O que vai acontecer, portanto? Você vai lançar. Se você emprestou 1.000 e descontou 100, quanto entrou no banco? Banco conta movimento. Vai entrar 900. Ativo. Tá? Encargo a transcorrer. Qual vai ser o valor? 100 e empréstimo a pagar
1.000, tá? Isso aqui é um lançamento de quê? Vamos lá. Débito, bancos, 900. Débito, encargos a transcorrer, 100. Crédito, empréstimo a pagar, 1.000. Beleza, vamos lá. Isso aqui, ó, banco, é conta do quê? Qual a classificação? Ativo. Encargo a transcorrer, retificadora do passivo. E empréstimo a pagar, conta do passivo. Teve conta de resultado aqui ou só conta patrimonial? Ora, só conta patrimonial. Portanto, você já vê que esse item ele está errado. E o lançamento foi de primeira, segunda, terceira ou quarta fórmula? Aqui você vai lembrar do macete que a gente já deu aqui no nosso curso Contabilidade para PF.com, que é o quê? 11, 12, 21 e 22. Nesse caso aqui, né, a gente tem o quê? 2 débitos e 1 crédito. É 21. Terceira fórmula. Isso aí está correto. Tá bom? Isso está correto, mas a questão errou ao dizer que você utilizou contas de resultado. Provavelmente ela está querendo te induzir a utilizar a despesa financeira de uma única vez. Só que você já sabe, você não vai lançar os juros de uma única vez. Existe uma exceção, né, que se for uma operação mensal de apenas um mês, você não faz sentido lançar encargo a transcorrer e depois lançar como despesa financeira. Você já pode lançar direto, mas vejam que aqui geralmente está falando 60 dias, 120 dias, está dando prazo maior do que um mês justamente para falar, ó, utiliza a conta encargo a transcorrer. O CESP está te dando o caminho ali nessa situação, ok? Questão 13, vamos lá. Em 1º de novembro de 2010, uma empresa prestadora de serviço contratou um empréstimo bancário no valor de 15 mil, cuja liquidação ocorrerá 6 meses após a data da contratação, registrando a operação com um débito na conta banco no valor de 12 mil, um débito na conta juros a transcorrer passivo no valor de 3 mil e um crédito na conta empréstimo bancário passivo no valor de 15 mil. Nessa situação, as despesas relativas aos juros no ano de 2010 corresponderão aos juros pré-fixados no montante de 3 mil. Então aqui, beleza, a questão já falou qual é o lançamento, o empréstimo foi feito em novembro, né, para você liquidar em 6 meses, beleza? Portanto, você pegou em novembro e você vai pagar em novembro de 2010. Tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Você vai pagar lá só em abril. Esses juros, tá? Esses juros, você vai lançar tudo no ano de 2010 ou você vai lançar ao longo dos 6 meses? Ora, você vai lançar isso ao longo dos 6 meses. Portanto, sem fazer conta alguma. Sem fazer conta alguma. No ano de 2010, você vai ter um juros, uma despesa de juros de 3 mil ou vai ser uma despesa somente relativa aos meses de novembro e dezembro? Ora, somente relativa aos meses de novembro e dezembro. Porque, como eu já disse a vocês, a despesa de juros é lançada de acordo com o regime de competência. Portanto, item errado. Item errado. Tá? Vamos lá, seguindo a vida. É isso aí, vocês estão vendo a maneira como a banca cobra isso. Despesas e receitas financeiras. O que você precisa saber aqui? Vamos lá. O que você precisa entender sobre esse assunto? Descontos obtidos. Vamos falar sobre o desconto primeiro. Tá? Desconto. O que você precisa saber? Os descontos eles podem ser descontos obtidos ou eles podem ser descontos
concedidos. Tá? Além disso, o desconto ele pode ser desconto condicional ou financeiro, ou ele pode ser um desconto incondicional ou comercial. Qual é a diferença entre o desconto condicional ou financeiro e o desconto incondicional ou comercial? O desconto financeiro ou desconto condicional, ele é um desconto que você só vai obter se você liquidar a sua obrigação antecipadamente, beleza? Então você foi lá e você falou o seguinte, falou, olha, eu vou comprar aqui uma geladeira, né? Uma máquina de lavar, que eu estou precisando aqui em casa, inclusive, que a minha está bichada. Ah, vou lá comprar uma máquina de lavar. E aí, eu comprei lá uma máquina de lavar, paguei, fiz lá umas dívidas, né? Fiz um crediário ao velho de guerra. E aí, beleza. Caso eu quite antecipadamente esse crediário, eu vou obter um desconto, tá? Eu vou ter um desconto porque eu estou quitando isso antecipadamente. Mas caso eu não faça, eu vou ter que pagar o valor cheio. Então vejam que existe uma condição para eu obter esse desconto, que é o quê? Eu quitar a minha obrigação antecipadamente. E aí sim eu vou conseguir. Agora, existe um desconto que é o desconto incondicional ou desconto comercial. O que é o desconto incondicional ou desconto comercial? O desconto incondicional ou desconto comercial, ele ocorre quando? O desconto incondicional ou comercial, ele ocorre no momento da negociação. Portanto, você vai lá, vamos supor que você vai comprar roupa. E você chegou lá, pegou as suas roupas, né, passou no seu concurso, você quer trabalhar na Beca, aí você vai lá, vai comprar R$1.000 de roupa, tá bom? Tá bom para você? R$1.000 ou é pouco? Ou é muito? Fala aí, R$1.000 lá na lojas Renner, né? Para fortalecer lá as lojas Renner. Vai comprar lá R$1.000 de roupa na lojas Renner. E aí você chegou lá e a Renner vai falar assim, beleza, toma aqui o seu boletão para você pagar, né? Só que caso você pague no boleto agora aqui, à vista, vamos falar no débito aqui, em vez de pagar 1.000, você vai pagar 900. Então vejam que você está fazendo um desconto ali para o cara pagar à vista, para ele pagar ali na hora. Você fala, você vai levar muita peça, então eu vou te dar um desconto aqui de 10%. Vejam que não existe uma condição, é um desconto ali no negócio. A Renner está falando o seguinte, fala, se você comprar agora aqui, por causa da sua quantidade, de 1.000 vai sair por 900. É diferente de você pegar fazer um crediário, tal, e lá na frente, se você decidir quitar antes, você vai ter esse desconto. Não. O desconto incondicional ou comercial é aquilo. Eu fui lá na feira, né, a banana lá custa R$10, eu falo, ó, toma aqui 8, faz por 8, cara, faço. Beleza, então aquilo me custou 8. Não me importa que custava 10 antes. Eu consegui um desconto ali, né, incondicional. É um desconto que eu consegui ali na hora. Conseguiram entender essa diferença? Isso aqui caiu na prova da Polícia Federal em 2018 e foi uma questão que pegou muita gente também. Portanto, entendam essa diferença. O desconto condicional ou desconto financeiro é aquele desconto que você só vai obter, tá, se você quitar antes algo. O desconto incondicional ou desconto comercial, você vai conseguir ali na hora da negociação. Na hora da negociação, tá? Por que é importante que você entenda isso aqui? Porque o desconto condicional ou desconto financeiro, ó, o desconto obtido, se ele for um desconto condicional ou financeiro, olha só, você obteve um desconto condicional ou financeiro. Para você isso é bom ou é ruim? Só pensa dessa forma. Para você isso é ótimo, tá? Para você isso é ótimo. Logo, aqui você obtém uma receita financeira. Agora,
O desconto condicional ou financeiro que você concedeu se você está concedendo um desconto condicional ou financeiro, isso é bom para você ou ruim? Ora, ruim. Então aqui você tem uma despesa financeira. Agora, o que caiu na prova da Polícia Federal em 2018 que pegou muita gente boa? O desconto incondicional. Ou financeiro, ou comercial. Obtido. Ora, você está obtendo um desconto incondicional, um desconto comercial. É a questão da prova que falou, ó, você tinha um carro que custava 84 e esse carro saiu por 80, se eu não me engano. Acho que a questão falava exatamente isso, que isso era de um desconto de 4 mil que você obteve na negociação. É o mesmo exemplo que eu dei aqui para vocês. Ora, eu cheguei lá na feira para comprar banana, né? A banana estava R$10. Só que eu comprei por 8. Para mim, esse preço, ele é 8 ou já foi 10 algum dia? Você não quer nem saber que aquilo custou 10. Você obteve um desconto ali comercial que saiu por 8. Então, o seu preço de aquisição foi 8. Logo, o que vai acontecer? Quando você obtém um desconto incondicional ou comercial, tá? E o que você vai fazer? Ele não entra no custo da sua mercadoria. Ele é abatido do custo do produto. Como? Você vai ter duas situações. A questão aqui, ela pode falar assim para você, falar, ó, a banana custava 10 e você teve um desconto comercial incondicional de 2, saiu por 8. Você vai lançar por 8. Ou a questão vai falar para você que você já pagou 8. E aí você vai lançar 8. Vejam você que isso vai diminuir o preço de aquisição da sua mercadoria. Deixa eu achar essa questão aqui para mostrar para vocês, que eu acho que eu esqueci de trazê-la aqui no material. Deixa eu só ver se eu acho que eu tenho ela facinho aqui. Pera aí. Deixa eu colocar aqui no slide para vocês. Ó, aqui. A aquisição à vista de um veículo pelo valor de 80, ainda que esse valor resulte de um desconto negociado no momento da aquisição no valor de 4 mil, representa-se por meio de um lançamento de primeira fórmula. Então, ó, o desconto dado aqui no momento aqui dessa aquisição foi de 80 mil. Esse valor, ele era 84 e você teve um desconto de 4 mil e saiu por 80 mil. Você vai registrar isso na sua contabilidade por 84 mil ou por 80 mil? Responda para mim. Ora, aqui, como é um desconto incondicional, um desconto comercial que você obteve, você vai registrar direto por 80 mil. Então, como você comprou por 80 mil um veículo lá à vista, você vai lançar débito. Veículos. 80 mil. Crédito caixa. 80 mil. Um lançamento de primeira fórmula. Tá? Questão que pegou muita gente nessa prova.
Questão que pegou muita gente nessa prova. Beleza, pessoal? Fiquem de olho, portanto, nisso daqui. Se não entendeu, volta esse vídeo, assista novamente, volta, assista novamente e você vai entender tranquilamente. Agora, vamos lá. O desconto concedido, que seja incondicional, aqui, como nós estudamos no módulo DRE, isso aqui é uma dedução da receita bruta de vendas. Tá? É uma dedução da receita bruta de vendas. Você vai lembrar que lá na DRE fica receita bruta de vendas menos as deduções. Entre essas deduções, nós temos os descontos incondicionais concedidos ou descontos comerciais. Tá? Importante que você entenda isso aqui. Beleza? Vamos lá, questão 14. A empresa que obtiver um empréstimo de longo prazo para a construção de um ativo qualificável deve reconhecer os juros desse empréstimo como despesa do período em que o empréstimo tiver sido autorizado. Ora, vai lá para o seu macete de ativo qualificável. Eu falei que quando nós estamos falando de ativos qualificáveis, o valor dos juros, ele é lançado como despesa na DRE ou ele é lançado como custo do ativo? Lançado como custo do ativo. Item, portanto, errado. Olha que questão. Consultor legislativo da Câmara, né? Um dos melhores cargos aí do país. Então tem que ser uma questão condizente, né? Beleza, vamos lá. Questão 15. A partir de 2009, as despesas decorrentes do pagamento de juros de empréstimo passaram a ser incluídas em um novo grupo de contas, denominado outras despesas, o qual substituiu o grupo despesas não operacionais. Pessoal, quando a gente estudou o módulo demonstração do resultado do exercício, eu disse a vocês que quanto às despesas financeiras, nós temos um tratamento lá na Lei 6.404 e um tratamento diferente lá no CPC 26, vocês lembram? Então, pela Lei 6.404, as despesas financeiras, elas ficam classificadas juntamente das despesas operacionais. Enquanto que pelo CPC 26, as despesas financeiras, elas ficam classificadas separadamente, tá? Então, não fica incluído um novo grupo de contas denominado outras despesas. Não tem nada a ver isso, tá? Portanto, esse item, ele está errado. Beleza. O registro de juros a apropriar passivos ou ativos justifica-se pelo princípio contábil do registro pelo valor original. Galera, eu sempre estou falando aqui para vocês que os encargos a transcorrer, juros a apropriar, aqui dá na mesma, né, passivos, seja eles de valores que você tem para receber ou valores que você tem para pagar, isso é em homenagem ao quê? É em homenagem ao registro pelo valor original? Não, eu estou falando que isso é em homenagem ao regime de competência. Esse tipo de questão, ele não tende mais a cair, por quê? Porque vejam que essa questão é de 2015. Em 2015, os princípios contábeis, eles ainda estavam em vigor lá na Resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade. Ocorre que essa resolução ela foi revogada em 2016, de forma que isso tende a não cair mais. Um aluno até me indagou, falou, pô, Gabriel, vi uma questão da FUB. FUB, o que é FUB?
não sei se alguém souber o que é FUB, Furnas, né? Deve ser Furnas, não sei. FUB 2018, essa questão falava que sobre os princípios contábeis. Só que eu falei o seguinte, falei para o aluno, ele indagou até no nosso grupo exclusivo lá do Telegram. Pô, cai princípios? Eu falei, olha no edital, porque em 2018 já estava revogado. Mas se o edital previa expressamente, às vezes é complicado. Aí ele olhou o edital e falou, não, Gabriel, de fato, tinha lá no edital princípios contábeis. Só que no edital de vocês não tem esse assunto princípios contábeis, de modo que isso não vai mais cair. Hoje, em vez de princípios contábeis, é muito mais plausível a cobrança do CPC 00, que é a estrutura conceitual, que também está no edital de vocês, tá? Portanto, item errado, questão 16. Beleza, juros sobre capital próprio. Aqui o que você precisa saber é que juros sobre capital próprio é só uma pegadinha que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Por quê? Porque juros sobre capital próprio, apesar do nome juros, não é uma despesa financeira. O juros sobre capital próprio, ele tem... FUB é Fundação Universidade de Brasília. Eu estava achando que era Furnas, não tem nada a ver. É Fundação Universidade de Brasília, olha aí. Viajando, eu estou precisando saber o nome, SLU, FUB, EBSER-H, tem um monte de nome diferente aí que eu não lembrava mais. Tá? Peço desculpa aí para a galera. Valeu? Então, o que é o juros sobre capital próprio? Juros sobre capital próprio, até quando você investe lá em ações na bolsa, você recebe juros sobre capital próprio, né? Isso geralmente quando você para quieto com uma ação, não fica comprando e vendendo à torta direito. Então, você ficou lá com uma ação, geralmente ela vai te pagar bastante juros sobre capital próprio. Geralmente, as empresas elas tendem a pagar um máximo de juros sobre capital próprio, porque isso vai trazer um ganho fiscal para elas, e ali, né, o que não der mais para pagar juros sobre capital próprio, ela, né, até um limite, taxa de juros de longo prazo, etc., então ela vai pagar o restante na forma de dividendos. Mas o que você precisa entender é que contabilmente, os juros sobre capital próprio, eles não são despesa. Eles têm o mesmo tratamento que os dividendos. E os dividendos também não são despesa do período. Os dividendos, eles saem direto da conta lucros acumulados. Então vamos colocar aqui que você tem lucros acumulados, lá no PL, de 100. Então quando você vai pagar dividendo, você vai colocar aqui, ó, dividendo no passivo, aí você tira de lucro acumulado, vamos colocar 50 e joga para dividendo a pagar. O juros sobre capital próprio, ele segue a mesma lógica, tá? Você vai abrir aqui a conta, juros sobre capital próprio a pagar no passivo. Aí você vai tirar aqui, vamos colocar 50 e vai jogar aqui 50, tá? Só para que você entenda que isso não é uma despesa, tá? Depósitos judiciais, o que você precisa saber? Depósito judicial é uma conta, fica classificada onde para você? Ora, depósito judicial, só trouxe aqui para que você saiba que o depósito judicial é uma conta do ativo. Por que o depósito judicial é uma conta do ativo? São valores que você tem, que estão depositados por ordem judicial, e você não pode ali mexer naquilo, tá? É um valor que você tem, mas aquilo ali está travado por uma ordem judicial, tá? Logo, você não pode mexer. Então, depósito judicial não é uma receita, não é uma despesa financeira, nada. É um valor que você tem, que está depositado em juízo, que você depositou na justiça, e você não pode mexer. Portanto, depósito judicial é uma conta do ativo, tá? É uma conta do ativo. O que mais que a gente vai falar um pouquinho aqui?
Despesas antecipadas e receitas antecipadas, eu já falei para vocês diversas vezes também, tá? As despesas antecipadas são aquelas despesas que você pagou, mas você ainda não utilizou, como é o caso da despesa de seguros. Nós já falamos sobre isso na aula de lançamentos contábeis, nós já falamos sobre isso na aula de ativo. Então, por exemplo, despesa antecipada, você vai lembrar do exemplo de seguros. Se você não lembra, volta para a aula de lançamentos contábeis. Então, despesas antecipadas é a despesa que você pagou, mas não usou. Essas despesas antecipadas, se você pagou, mas não usou, elas configuram para sua empresa o quê? Um direito. E se elas são um direito, elas ficam no ativo. Portanto, lembrando, se você pagou o seguro para utilizar o seguro durante o ano inteiro, né, você pagou 12 meses, você pagou lá em 31 de dezembro para usar durante o ano inteiro. Você pagou em 2020 para usar durante o ano de 2021 todo aquele seguro. Beleza? O que vai acontecer? Você pagou em 31 de dezembro, ali você ainda não usou. Não ocorreu o regime de competência. O regime de competência ele vai ocorrer mês a mês durante os próximos 12 meses. Logo, passou o mês de janeiro de 2021, você vai reconhecer 1/12 de despesa. Passou o mês de fevereiro, você vai reconhecer 2/12. E assim por diante, até que lá em 31 de dezembro do outro ano de 2021, você vai ter zerado o seu direito. Portanto, é isso que você precisa saber sobre despesa antecipada. Já a receita antecipada, ela geralmente é o contrário. A receita antecipada, você recebeu, mas não entregou. Não prestou o serviço, o que quer que seja. Se você recebeu, mas não entregou, não prestou o serviço, o que quer que seja, isso configura o que para você? Uma obrigação. Se configura uma obrigação, vai ficar classificado onde? No passivo, tá? Só para que você lembre desse ponto aqui. Vamos de questão 17, ó. Em algumas atividades, Polícia Federal 2018, é comum que o cliente realize um adiantamento ao fornecedor, por conta do bem ou do serviço que lhe será entregue. Quando do efetivo recebimento do adiantamento, o fornecedor, em cumprimento ao regime de competência, deverá lançar em sua contabilidade um crédito em conta de passivo, em contrapartida à conta caixa ou equivalentes. Tá? Então vamos ver. Então o cliente vai realizar um adiantamento ao fornecedor por conta do bem ou serviço que lhe será entregue. Quando do recebimento do adiantamento, o fornecedor, em cumprimento ao regime de competência, deverá lançar em sua contabilidade um crédito em conta de passivo em contrapartida à conta caixa ou equivalentes. Pessoal, o que você acha dessa questão? Vejam, aqui existe um erro muito sutil. Né? Eu acho... Incompetência não, regime de caixa está escrito aqui, perdão. Está escrito regime de caixa ou regime de competência. Tá? Existe um regime muito sutil. Isso aqui não é regime de caixa. Nem sei se eu li caixa ou competência agora. Mas o correto na contabilidade é a utilização do regime de competência. Portanto, isso aqui está errado. O que acontece? O lançamento é esse mesmo. Quando o fornecedor, quando a pessoa que recebeu vai
contabilizar, ela vai lançar da seguinte forma: débito, caixa, ativo, crédito, adiantamento de clientes, passivo, tá? Aí vamos colocar aqui que você vai contabilizar 1.000 e aqui 1.000. Só que se fosse pelo regime de caixa, o regime de caixa, ele reconhece as receitas no momento que você recebe. Se fosse pelo regime de caixa, como eu já fiz uma aula sobre regime de caixa e competência no nosso curso, você não lançaria a conta de adiantamento de clientes. Se fosse pelo regime de caixa, você lançaria isso como uma receita já. Por quê? Porque já houve o ingresso de recursos. Agora, como nós estamos no regime de competência, você só reconhece a receita quando você entregar a mercadoria. Você lembra lá no começo desses módulos de operações financeiras que eu falei que você reconhece a receita de venda de uma mercadoria quando ocorrer a tradição? Você lembra disso? Então você não vai reconhecer a receita aqui. Você vai fazer esse lançamento. Só que isso não é homenagem ao regime de caixa. Isso é homenagem ao regime de competência. E aí quando você entregar a mercadoria, aí sim você vai fazer o seguinte. Você vai lançar aqui, ó, receita de venda 1.000, e aí você baixa aqui o adiantamento de clientes 1.000, tá? Portanto, item errado. Muita atenção. Questão 18. No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para 12 meses, o crédito deverá ser feito na conta bancos ou na conta caixa. Vamos lá então, olha só. Você contratou um seguro para usar durante 12 meses, tá? Despesa antecipada. Você já pagou, mas você ainda não usou. O que você tem aqui? Quando você pagou, mas ainda não usou, você vai lançar. Saiu o dinheiro do caixa no pagamento, vamos colocar 1.200, R$100 por mês, e você vai lançar seguros a apropriar ou seguros a vencer, tá? Que é um direito que você tem no ativo. Aí quando vai passando, né, na apropriação mensal, quando passa um mês, aí você vai lançar despesa. Só que como que você faz isso? Você vai vir aqui, ó, despesa de seguro no resultado, e aí você vai baixar aqui 100, e aí você vai fazer o crédito aqui, ó, em seguros a apropriar no valor de 100. Portanto, o crédito não é feito na conta bancos ou na conta caixa. O crédito é feito em seguros a apropriar, que é uma conta, como nós já dissemos, de despesa antecipada. Portanto, item errado, tá? Item errado. Beleza? Vamos lá. Olha só, mais uma questãozinha. Para fins de aplicação do conceito de custo de transação, o conceito de encargo financeiro é mais amplo que o de despesa financeira, pois o cálculo do encargo financeiro inclui, além da soma da despesa financeira, o custo de transação, prêmios, descontos e ágios. Pessoal, o que eu falei para vocês? Que encargos financeiros é mais amplo do que juros ou juros é mais amplo do que encargo? Eu disse a vocês que encargo é mais amplo do que juros. Portanto, questão 19. Correta. Tá? Correto. Beleza. Então, mais um módulo aqui, mais uma parte foi para a conta.